Olá pessoal, hoje o programa Enigmas e Mistério a gente vai estar falando de uns casos que ocorreram em 1991. Teve umas filmagens aí, o pessoal na estrada viu uns objetos coloridos e hoje a gente está aqui com o Nelson Basile Júnior, a sua esposa Cris. Eles vão estar contando a respeito de um avistamento que eles tiveram lá no Ibirapuera, em São Paulo, né? Então, Júnior, né, que é conhecido aqui, como é que foi essa experiência? Conta pra nós. Então, nós estávamos voltando, né, estava eu, minha esposa e tinha mais um casal amigo nosso, né. Estávamos voltando de um restaurante na Avenida Ibirapuera. Quando nós cruzamos a Indianópolis, ali havia um terreno baldio, antigamente, né, há 25 anos atrás era um terreno baldio ali. E quando nós chegamos lá, avistamos um monte de gente fora dos carros, né? Um monte de carro parado na avenida. Aí nós, curiosos, pegamos e ficamos olhando também. Aí nós olhamos para o céu, era um objeto bem redondo e com luzes, né, Cris? Era luzes Um monte coloridas. de luz colorida que ficava em volta dele. Só que assim, era estranho porque ele é um objeto que ficava parado, aí de repente ele fazia um movimento muito rápido. Ia para um lado, ia para o outro, depois voltava, aí de repente ele sumiu, aí não voltou mais. Então a gente, na época, né, não tinha nada para gravar, não existia esses negócios todos nada. essas tecnologias que tem hoje em dia, né? E ficamos com aquilo na cabeça, né? Para nós era um Foi disco uma coisa- voador, né? Foi uma coisa que marcou muito, porque até tinha falado pra ele, falei, se a gente falar pra alguma pessoa, a pessoa vai falar que a gente é louco da cabeça. Então foi uma coisa que a gente ficou quieto entre quatro, né? Dois casais, Os dois né? casal de amigos nossos. E ficou uma coisa assim entre nós. E o pessoal que estava em volta lá olhou, mas foi muito... Foi uma Foi coisa muito bem tremendo, uma assim, coisa que diferente, marcou. marcou. Fazem 25 anos, 25 a anos gente e não marcou esquece muito até hoje. aquilo. Foi um relato assim, bem diferente. Bem diferente mesmo e um pouco assustador, né? A gente ficou assustado porque até então achamos que era um avião, alguma coisa caindo, alguma repente... coisa, balão. Até falei, é um balão. Mas foi tão rápido o movimento que ele fez e as cores, né, que ele fazia. E eu falei... Que cores que ele tinha? Ele ficava um azul, aí ele mudava para um vermelho, uma cor clara, uma cor clara, e ficava mudando as cores do objeto. E foi uma coisa que marcou muito. Marcou porque era redondo, né? Na época, o avião era enorme, né? Grande, barulho. E não havia barulho nenhum. Somente aquele negócio redondo assim, próximo da gente, que ficava com aquelas luzes. Aí de repente ele parava, ia para um lugar, para o outro, mas bem rápido, bem brusco os movimentos dele assim, né? E uma hora parou, apagou e sumiu. Aí só escutou os comentários, né? Porque tinha muita gente lá na avenida. Aí nós fomos embora, né? E até hoje, assim, quando tá eu e mais esse casal de amigos, a gente sempre comenta, fala assim, meu, é diferente aquilo que a gente viu. Até esse amigo nosso fala assim, isso aqui vai marcar pro resto da vida. Marcou mesmo. Marcou bastante. Isso é legal. Histórias para contar, né? Pra gente tá aí querendo saber até hoje, né? O que realmente... O que era? O que seria aquilo ali, né? O que seria aquilo? Se era um disco voador, não sei. Não, pra nós sim. Pra mim era um disco voador. Pra mim também era. Pra mim era uma coisa que... impressionante, né? Hoje em dia você pode até falar, pô, tem drone. Mas há 25 anos atrás não existia drone. Existia. E ainda mais daquele tamanho, né? Porque não era um negocinho assim pequenininho, era um negócio bem grande mesmo. Que tamanho assim aproximadamente? Olha, Edson, eu vou te falar que era assim, uma coisa que era muito maior do que um carro. Vamos dizer assim, né? Num diâmetro assim maior do que um carro. Uma coisa bem redonda, bem grande mesmo. Não era um negocinho pequenininho, não, que você via próximo. Não, era uma coisa grande mesmo. Grande. Depois desse avistamento, vocês tiveram algum outro ou só foi essa ocasião mesmo? Só isso daí. Pelo menos pra mim foi só isso daí mesmo. Só isso daí.
Então quando a pessoa fala, ó, você acredita em alguma coisa que um OVNI, hoje, né, tem o nome de OVNI, fala, eu acredito. Acredito porque eu vi. Exatamente. Então eu posso dizer que é verdade. É verdade, a gente viu e foi uma coisa única. Marcante. Né? Marcante, foi marcante. Muito legal, né? O caso do Juninho, da Cris. E esse caso deles, né, o depoimento deles coincide com um caso que ocorreu no dia 29 de maio de 1991 no Espírito Santo. Na BR-101 o pessoal estava transitando ali e viram um objeto desse com luzes, né, mudando de cor e tal. Inclusive no depoimento do Juninho e da Cris a gente usou algumas imagens desse caso, né, dessa filmagem que foi feito pelo Elton. É o Elton Luiz de Araújo. Vocês vão ver aí as imagens novamente, só para a gente lembrar desse caso do Espírito Santo. Legal, né? Olha só como que o objeto faz, né? Ele acende, apaga várias vezes. Bem legal, né? Esse caso ele foi em maio, né? O caso do Juninho também foi nessa época, quando eles viram lá em São Paulo. Mas eu queria falar de outros casos que ocorreram em 1991 e tem uma outra filmagem que ela foi feita em São Bernardo do Campo. Dá uma olhada aí. Essas imagens aí foram feitas no dia 19/4/91 na Chácara Inglesa, lá em São Bernardo do Campo, pelo Antônio José Pirozzi Zuccarelli. Né? Ele fez essas imagens, né, por volta das 21h40 da noite. Ele observou esse objeto da janela do seu apartamento e acabou filmando esse objeto em abril de 91. Em abril também teve vários outros casos, mas eu queria falar de um outro caso que eu fui testemunha. A gente tinha a equipe do Grupo Ufológico do Guarujá e nós fizemos algumas vigílias na cidade de Iporanga, que fica no Vale do Ribeira, né, no interior do estado de São Paulo. E nessa região de Iporanga existem muitos casos de objetos voadores não identificados desde a década de 40 para cá, que são relatados fenômenos luminosos lá na região, objetos entrando e saindo de dentro de cavernas. Tem 300 cavernas lá na região catalogadas pelo PETAR, que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira, o PETAR. E o que aconteceu? Numa das noites, no dia 20 de abril de 91, a gente estava com a nossa equipe lá, o Jamil Villanova chegou a fotografar um objeto. Vê as imagens aí. Então esse objeto ele apareceu no vale, no mirante do Alto da Boa Vista, e nós fotografamos esses objetos naquela noite. Várias fotografias nós já tiramos lá no local. Numa outra oportunidade, num outro programa, a gente vai estar falando com vocês a respeito desses fenômenos luminosos que ocorrem lá em Iporanga. E agora a gente vai também falar sobre um outro caso bem interessante que envolveu duas criaturas. Este outro caso, ele ocorreu na Serra de Marizias, no litoral de São Paulo, no dia 16 de março de 1991. E o Carlos, ele estava transitando, o nome dele é Carlos Alberto de Jesus, ele estava transitando pela Serra de Marizias, quando subitamente ele viu um objeto comprido, cheio de luzes, meio azulado, parado do lado da estrada. Isso era por volta das 2 horas da madrugada. E de repente o carro dele sofreu o efeito EM, né? Deu a parada eletromagnética, né? Os motores do caminhão parou. E aí ele, olhando para aquele objeto, assustado, de repente ele percebeu que tinha duas criaturas que vinham flutuando na direção dele. Assim, essas criaturas vestiam uma roupa parecendo escafandro, parecendo mergulhadores, né? Vinham flutuando. Ele foi assustando, foi se agachando assim no banco do caminhão, né? Foi se afastando com muito medo. E aqueles seres ficaram olhando para ele. De repente eles, sem darem as costas para ele, foram se afastando.
e de repente o objeto jogou um foco de luz em cima daqueles dois seres e os seres subiram flutuando para dentro do objeto. Aí o objeto, sem emitir som nenhum, deu 2 rodopiadas assim e foi em sentido à serra. No momento que o objeto estava ali parado e que apareceu essas criaturas, ele percebeu um Escort, um outro carro, se aproximando, que também houve a parada do funcionamento do motor. Ele ficou parado atrás do caminhão dele. Ninguém se aventurou a sair de dentro do carro, né? Ficaram com medo de repente interagir com aqueles seres, com os tripulantes daquele objeto voador não identificado, e por isso ninguém se aventurou a sair do carro. Depois o objeto fez aquele rodopio, foi embora a serra e aí desapareceu. O motor do caminhão voltou a funcionar sem que ele tivesse tocado na ignição, ou seja, ele não ligou e de repente o caminhão voltou a funcionar. Aí ele pegou e seguiu viagem. No dia seguinte ele relatou para os integrantes do GUG, do Grupo Ufológico de Guarujá, esse caso aí interessante de 3º grau envolvendo tripulantes, que hoje eu estou trazendo aí de primeira mão para vocês. O ano de 91 ele foi uma coisa grandiosa. Ocorreram muitos casos em território nacional no Brasil, né? Numa outra oportunidade a gente vai trazer outros casos também interessantes aí para vocês de 91. E espero que vocês tenham gostado do programa. Curtam aí no nosso canal aqui embaixo. Se inscreva também no nosso canal. É muito importante que você se inscreva para que você possa receber informações de quando a gente postar lá no canal Enigmas e Mistério, novos vídeos, tá? Então, fica aí com a gente e até a próxima.